E quando comecei a mapear o que havia de historiografia, sou da área de história, já agora, o que havia na historiografia sobre mulheres durante esse período tão importante na história de Portugal, comecei a me dar conta que não havia. Era um silêncio na historiografia. Em primeiro lugar, porque a historiografia em Portugal ainda não reagiu tanto quanto seria desejável à história social. Então, posso falar que até 15 anos atrás nós tínhamos uma história do PREC bastante institucional, não é? Uma história baseada na política, na economia, em determinadas figuras militares ou em determinadas figuras de partidos políticos. Mas essa virada que acontece principalmente nos anos 70, com o famoso historiador Edward Thompson, que vai dizer que não, que a história é construída pela massa, pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas que vivem do seu trabalho. E isso demorou muito para chegar aqui. Então, nessa história anterior à história social, nós temos um apagamento completo das mulheres. Não existem mulheres, quando muito tem a Pintacilgo como uma figura que ocupou um cargo político, e ela é a que aparece nessa história mais institucional. Quando inicia esse processo de uma história social voltada para o PREC, elas estão lá, mas elas estão lá de uma maneira segregada. Por exemplo, fazendo ponte com a Sogantal. Mas elas estavam durante o PREC. Olha aqui a luta dessas 48 jovens raparigas que trabalharam e ocuparam e fizeram autogestão e venderam a produção que elas tinham. É sempre no modo do exemplo e não uma história onde elas existiram em todas as camadas desse processo revolucionário. Bom, isso tudo para dizer que chegou num determinado momento da minha pesquisa, eu pensei, bom, provavelmente vou levar na orelha com isso depois, mas vou mudar o meu objeto. Eu quero falar sobre todas as lutas que eu encontrar. Não quero falar só sobre a Sogantal, porque a Sogantal já é uma luta muito conhecida. E encontrei 293 fábricas que passaram por um processo de luta. Só para vocês terem uma noção, a última pesquisa, que até achei que fosse vê-la aqui, do Miguel Pérez, que eu acho que foi uma das pessoas que mais se jogou nessa história das fábricas, está na casa dos 300 fábricas onde houveram lutas. Fosse ocupação, fosse em greves, fosse o que fosse, 300 fábricas de maneira genérica. Fábricas com lutas importantes. Nessa pesquisa eu encontrei 293 fábricas com lutas onde elas eram maioria. Elas as mulheres. Elas as mulheres. Portanto, nós temos aqui um arcabouço teórico, um arcabouço de fonte, um arcabouço de lutas tremendo. E era isso que eu gostava de, antes de começar a falar mais sobre os casos específicos, que esses números fossem claros. Por exemplo, dessas 293, 101 foram ocupadas. Nessas ocupações era comum expulsar os donos das fábricas, os administradores, prendê-los nos escritórios. Esses foram processos bastante recorrentes nessa pesquisa. E depois também surge aqui uma outra questão, que é mais uma provocação do que uma questão, porque eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas aqui associadas a grupos da esquerda, que mas isso não interessa. A luta é um todo, é a luta da classe operária. E eu pergunto, realmente não interessa? Porque a luta e a vida de homens e de mulheres são iguais? Eu acho que não sei vocês. Mas eu tenho a ideia que não. Portanto, interessa sim. Por exemplo, deixar aqui aquelas provocações, coisa de professora. Quando vem um setor à mente de vocês, se eu dissesse que dessas 293 fábricas, qual foi o setor onde mais eu encontrei lutas? Onde é que as mulheres mais estavam? É para vocês falarem comigo. Têxteis, pronto, é a primeira resposta, não é? Porque de fato elas eram a maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras nesse setor. Mas quando se referem a mulheres, esquecem que elas estavam em outros setores em que elas também eram maioria. E o Applied Magnetics, que a Ana pediu para ouvir falar, é um desses casos.
que era o setor de componentes eletrônicos, que tem umas especificidades bastante interessantes. E isso para fazer a ponte com os historiadores e historiadoras que foram fazer a história social, trazendo à baila as lutas das mulheres, nunca o fazem a partir dessas lutas. Por exemplo, vou lançar alguns nomes que talvez seja comum para vocês, de quando ouvem processos do PREC, né? A Timex, por exemplo. Timex, todo mundo que pesquisa ou que vê ou que se interessa pelo PREC já passou pela Timex. Provavelmente nunca passou por uma Timex onde 90% da força de trabalho era feminina. Passou pelos representantes da Comissão de Trabalhadores, que eram todos homens. O setor de componentes eletrônicos teve um aumento brutal nos anos 60, mais de 23% de aumento de fábricas que se instalaram em Portugal, e se instalaram por um motivo. Havia incentivo fiscal, havia um desabono completo de leis trabalhistas e de qualquer arcabouço legal que desse um suporte para esses trabalhadores e trabalhadoras. Uma remuneração extremamente baixa, os salários eram extremamente baixos, e portanto esse setor vem se instalar em Portugal também buscando a maior força de trabalho feminina, e já vou chegar lá também por quê. Nesse setor em específico, nós temos aqui, a minha pesquisa diz para vocês que 85% da força de trabalho nos componentes eletrônicos eram mulheres. Depois a Almar diz nos anos 70 que era 65%, o combate 80%, por isso nós fizemos uma média aqui dos três, de nós os três ainda é muito, ainda é uma maioria de mais de 70%, por isso para dizer que era um setor feminizado, no sentido amplo da palavra. E por que elas eram mais desejadas? E aqui eu estou falando de, como disse a Ana, de raparigas, né? De 14 aos 22 anos, era a média de idade dessas trabalhadoras. Os salários, de 1.000 a 2.000 escudos, isso em 74, até abril de 74. Alguns de vocês também devem saber que o salário mínimo foi imposto em junho de 74, 3.300 escudos, e reclamavam que era bastante baixo ainda. Imaginem vocês como era a vida de uma trabalhadora que recebesse entre 1.000 e 2.000 escudos. Era uma vida de miséria, ponto, não é? Por que elas eram tão jovens nesse setor? Porque quando nós vamos aos têxteis, há mulheres no setor têxtil, e aqui falando têxtil e confecções, né? Juntando os dois grandes vetores desse grande setor. Iam até os 50, 60 anos, era bastante comum. Nesse setor, por que elas eram tão jovens? Imaginem vocês, nós aqui estamos falando de componentes eletrônicos, em alguns casos componentes elétricos, mas são casos bastante específicos, que não é aqui a questão, o cerne dessa comunicação. Então imaginem vocês, elas trabalhavam, uma das principais lutas foi a diminuição da semana por 40 horas, porque elas faziam de 46 a 48, dependendo da fábrica. Então imaginem vocês o que é ficar 9 horas por dia nessa posição, porque elas tinham que trabalhar com micropeças, portanto trabalhavam em microscópios, todas trabalhavam, eram bancadas, cada uma tinha o seu próprio microscópio, 9 horas nessa posição, trabalhando com mini peças. Elas perdiam a visão no espaço, no rastilho de tempo assim. Portanto, era desejado que elas fossem muito novas. Há entrevistas muito interessantes que vocês podem pesquisar. O arquivo da RTP tem 3 ou 4 reportagens que estão disponíveis, penso, que esteja aberto o acesso, e que é muito dramático vê-las, quase todas na fábrica, usando óculos. Entrando aqui na Applied, era uma fábrica composta por 700 trabalhadoras, ficava em Sacavém, era de capital estadunidense. Não preciso dizer para vocês também que dessas 32 fábricas de componentes eletrônicos que eu mapeei ao longo dessa pesquisa, todas eram de capital estrangeiro. Uma ou duas tinha capital misto, mas era uma prerrogativa nesse setor. Por quê? Eu também vou chegar lá. Elas produziam cabeças magnéticas e matrizes para computador. Elas estavam ali
fazendo uma peça que elas não faziam a mínima ideia do que formaria, qual era o produto final. Nós temos aqui uma desfragmentação absoluta do porquê que eu demando 9 horas da minha vida para esse trabalho. Né? Mais um motivo para a justificativa delas serem jovens. Precisavam ter uma vista adequada, precisavam enxergar as mini peças, e depois existe a justificativa, que também justifica a baixa remuneração dessas mulheres, que era a ideia da minúcia. Mas quem é que vai conseguir trabalhar com essas peças tão pequeninas? Claramente que é a mulher, não é? Que tem a mão pequena, que tem a minúcia, é delicada, tem o cuidado. Essa minúcia, essa delicadeza, esse cuidado são habilidades ou competências inerentes à mulher ou são competências e habilidades treinadas socialmente pelo gênero. E aí vou trazer aqui, vou contar uma história depois que vocês pensam por vocês próprios. Né? Imaginem a vida do que é. Hoje, talvez para nós que somos mais jovens isso seja mais abstrato, mas para alguns de vocês isso provavelmente é uma coisa mais concreta. As meninas, desde muito novas, posso falar por mim, sou de 89, mas fui criada assim, aprendi a costurar e a bordar desde os meus 10 anos. Quem tinha que fazer, lavar a louça, lavar a roupa, cuidar de alguma coisa quando não havia ninguém em casa. Eu tenho um irmão homem, por isso estou fazendo esse paralelo. Se isso é assim, se isso se manteve assim até hoje, imagine quem nasceu nos anos 50, 60, o cuidado com os pais, com os irmãos, com os filhos. Portanto, desde muito pequenas, desde crianças, são moldadas a determinadas competências que devem ser desenvolvidas. Essa minúcia que era precisa e que era procurada por esse setor, justifica-se porque são competências associadas ao trabalho reprodutivo. Da mesma maneira que eu estava ali cozinhando quando meus pais estavam fora e o meu irmão estava na rua jogando betes ou construindo qualquer coisa, ele exerceu força física, ele desenvolveu competências diferentes das minhas. E quando entram para uma fábrica, essas mulheres que têm inerentemente, naturalmente, a competência da delicadeza, da minúcia e da atenção, são remuneradas de uma determinada forma. Eles, por terem a força, por desenvolverem trabalhos braçais, têm uma remuneração maior do que elas. Uma pesquisadora nos anos 70, a Isabel Romão, dizia que independente do setor, independente das categorias, os não qualificados homens recebiam 600 escudos a mais que as mulheres. Ponto. E essa ideia da minúcia, do cuidado, da atenção e da delicadeza é uma construção social desde pequeno. Se eles fossem moldados, e eu dei esse exemplo à minha orientadora esses dias, ela falou, pronto, olha, tá aí, às vezes nós não pensamos nisso, é verdade. Se nós formos pensar nos tipógrafos, que desde pequeninos os filhos acompanhavam o pai, que era um trabalho masculino, tinham que fazer a associação daquelas mini letrinhas para ter uma impressão perfeita. Ou os alfaiates, quem é que fazia roupa de alta costura? Não eram elas, eram homens, porque também foram moldados desde pequeno a desenvolver determinadas competências com as mãos. Por isso, essa justificativa nesse setor é uma justificativa para reforçar a ideia da baixa qualificação. Se é inerente, se é uma competência naturalizada, ela não há motivos para ser mais bem remunerada do que um homem. A luta no setor dos componentes eletrônicos já vinha de antes, não estoura no 25 de abril de 74, ela claramente se intensifica. Mas a APAID tinha passado por um processo de luta junto com outras muitas fábricas de componentes eletrônicos em outubro de 73. Então aqui já havia alguma conversa entre trabalhadoras e trabalhadores sobre esses processos de luta. Em maio eles tentam fazer uma formação de comissão paritária. 8 homens, 8 mulheres, numa fábrica com 85% de mulheres, mas tudo bem. Até aí está tudo bem.
E chegam à conclusão, depois de algumas semanas, que não era possível acontecer. Eu trouxe uma frase de um operário que continuou nessa comissão. E ele diz assim: as moças que compunham a comissão de trabalhadores, nossas companheiras de início, eram quase todas casadas. E, portanto, como é uma luta que se desenvolveu por bastante tempo, tiveram problemas familiares que não conseguiram superar. E por isso viram-se forçadas, por esse motivo, a abandonar-nos. Ou seja, dessas 8 pessoas, essas 16, transformaram a comissão em apenas 8 pessoas. 7 homens e uma mulher que chamava-se Dália. Porque todas as outras tinham um trabalho que era inerente, naturalizado a elas. E claro que muitas fugiram e tentaram escapar, e essas são as histórias que são mais interessantes para nós, enquanto espectadores do futuro, né? Observar as mulheres que conseguiram fugir dessa opressão que elas enfrentavam dentro de casa. Nós falamos com uma operária da Sogantal que nos disse: era incrível, eu dormia fora de casa, fumava, falava com as minhas amigas, usava calças, fomos para o norte vender as peças. Isso é incrível. Mas infelizmente não foi a maioria. Nós temos que pensar que aqui a mudança das mentalidades ou acontece nesse tipo de ruptura ou é geracional. E infelizmente muitas tinham essa opressão dentro de casa. Ou seja, conseguiam fazer o mais impensável não, mas o mais incrível, que era colocar em questão o capitalismo, o dono de uma fábrica, a manutenção do emprego, mas não podia dormir fora de casa porque tinha uma opressão brutal do pai, da mãe, do marido, da família, dos vizinhos. Com essa comissão de trabalhadores, 8 homens e a Dália, que a Dália era incrível, vocês precisam assistir esse vídeo da Cinequipa, ela é toda durona, como deveria ser para estar ali com aqueles 7 camaradas. Apresentam um caderno reivindicativo, que, como eu disse para vocês, uma das demandas era a diminuição para 40 horas. Elas, em maio, dizem assim: bom, o patrão não aceita diminuir de 48 para 40 horas, nós vamos trabalhar 40 horas, ponto final. Só vamos fazer 40 horas. E assim instauram as 40 horas de maneira própria e coletiva. Subsídio de férias, o pagamento do salário mínimo do contrato coletivo de trabalho, que era de 4.800 escudos, não era o dito pelo Avelino Gonçalves de 3.300. Saneamentos, que é aqui um outro ponto interessante e quando eu começo a falar, isso é interessante, eu ainda esses dias falava aqui com o meu companheiro que está aqui, coitado, já está farto de me ouvir, que era, isso é a ponta do iceberg, vocês não estão a ver, deveria existir uma pesquisa só para tratar onde é que elas estavam na representatividade coletiva. Elas estavam nas comissões de trabalhadores ou não? Eu sei falar de alguns casos que eu apanhei assim, mas não é o objetivo da minha pesquisa. Os saneamentos que foram exigidos nessas fábricas tinham a ver com assédio? Eu também consigo mapear em alguns casos que sim, mas outros não sei. Nesse caso da Applied, um encarregado foi brutalmente saneado porque havia relatos de assédio sexual contra operárias. O salário igual para trabalho igual, como é claro, foi uma bandeira importantíssima levantada nessas fábricas, ainda que eu aqui, o meu lado, que eu gostaria que fosse tudo muito potente e incrível, e foi, em muitos casos, mas, mais uma vez, o machismo e aqui a opressão da moralidade, não só do sistema como um todo, mas temos que ter aqui a ideia que Portugal até hoje, infelizmente, ainda é um país muito católico, e a influência da Igreja Católica nesse momento também era brutal. Portanto, aqui essa ideia da minha mulher ganha menos do que eu é qualquer coisa de bastante problemático. Esses dias ouvi uma entrevista... Ganha mais do que eu. Esses dias ouvi uma entrevista de uma conserveira que dizia: eu tive uma proposta para ir ganhar um pouco mais do que o meu marido. Quando cheguei em casa e contei que queria assumir aquela vaga de emprego, apanhei. Isso para mim hoje é assustador, mas ela contando aquilo com uma naturalidade, ela fala isso e continua a falar. Mas você tá vendo aqui? Porque ela estava dentro da fábrica, que já não existe. Mas isso aqui era não sei o que, e vai embora na história.
pronto, naturaliza a opressão, né? Aqui nós assistimos a esse tipo de situação. A bandeira do salário igual para o trabalho igual foi muito hasteada e foi muito interessante nesses setores, mas com um problema, como aqui o amigo disse. No setor dos têxteis, quase todas eram operárias. Na Sogantal, elas fizeram questão de, no caderno reivindicativo, colocar que queriam trabalho igual para salário igual. Elas eram 48 operárias. Não havia operários na fábrica. No setor eletrônico, se passa algo um pouco parecido, mas é mais melindroso o caso, porque o contrato coletivo de trabalho, não só dos eletrônicos, mas dos têxteis do norte, por exemplo, criam categorias. Por exemplo, agora de memória, dos têxteis, dizia assim, uma categoria que se chamava o tapeteiro, no masculino, tapeteiro 1, tapeteira 1. A diferença salarial entre eles era de 700 escudos. Eu deduzo que eles cumpriam exatamente a mesma função, porque eles tinham exatamente a mesma denominação da função. E isso, se nós formos ali analisar os contratos coletivos, quando isso se passa para cargos para um mínimo encarregado, a diferença salarial chegava a 2.000 escudos. Se era um encarregado homem ou uma encarregada mulher, numa mesma fábrica, desempenhando o mesmo tipo de trabalho de encarregado. E depois tem uma outra situação do trabalho igual, salário igual, que para mim é muito perturbador. Fábricas que reivindicavam, nós queremos o salário mínimo, mas nós queremos o salário mínimo para as mulheres 3.600 escudos e para os homens 4.500. Nós queremos o salário mínimo, por exemplo, trouxe aqui, porque senão não ia devagar e não ia me lembrar, mas a Flandria fez isso, os metalúrgicos, nos jornais dos metalúrgicos, uma lista de fábricas que fez isso, a Socel, a Eurofil, a Melca, que era uma empresa têxtil, dizem isso. Nós queremos um salário mínimo onde os homens recebiam quase 1.000 escudos a mais que as mulheres. Portanto, quando nós escutamos essa noção do trabalho igual, salário igual, e que em alguns casos isso aconteceu, também é importante ter isso em consideração, que na maior parte não aconteceu. Isabel Romão dizia que, independente do nível de qualificação, elas recebiam nessa altura 64% menos que eles, e isso é tremendo. Tentando aqui encaminhar o que foi o processo na PLED, para nós termos tempo para conversa e para debate. É uma história bastante curiosa, porque quando elas entregam esse caderno reivindicativo, o patrão diz: não tenho condições, vou despedir 116 operárias, e nós logo descobrimos como isso vai se desdobrar. E elas ocupam a fábrica, então essa ocupação acontece logo em julho de 74. Existia um lado bastante lúdico nessas ocupações, não só na Applied, isso é bastante transversal, dos debates políticos, de assistir filmes, de produzir peças de teatro. Elas produziram uma peça de teatro nessa altura, ensaiavam durante a ocupação, canções, faziam canções, poemas, tiveram uma visita de José Mário Branco também nessa altura. Enfim, os dias eram bastante dinâmicos. Também faziam crochê, faziam aquela roda de conversa entre amigas, e isso é incrível também que aconteça. As imagens dessa fábrica são brutais, como eu disse para vocês. Existem imagens delas com o tricô, com o crochê, com os óculos e com um mundo de crianças. A fábrica era tomada pelas crianças, porque se elas estavam sem salários e não tinha como pagar uma ama, ou não tinha uma rede de apoio, não era com o pai que a criança ia para a fábrica, né? Era com elas. Então, para além disso tudo, essas crianças invadiram essas fábricas durante essas ocupações. E esse não é um caso específico da Applied. No meio dessa história, o que elas determinam? Qual vai ser aqui o meio de nós conseguirmos resolver esse problema? Se não é possível que a fábrica continue a operar, nós queremos as nossas indenizações a que nós temos direito e os salários que estavam em atraso. Trancam o administrador, um senhor que se chamava Cécio Fraser, trancam no escritório
E ele fica por quase 2 dias trancado no escritório, dando comida pela porta, como era possível, enquanto ele não chegasse a acordo de pagar as indenizações. No final das contas, acordam que, ok, o senhor pode sair dos escritórios deixando conosco o passaporte, tendo a ideia que, pronto, nós com o passaporte, ele não vai fugir daqui. E assim, esse senhor Cécio sai da fábrica e vai direto para o Sheraton. O Sheraton fazia parte do grupo ITT, que foi responsável por uma influência tremenda no golpe do Chile em 73. Aqui em Portugal tinha uma série de fábricas de componentes eletrônicos, a Standard, Rabor, por aí vai, e o Sheraton também era do grupo ITT. Tanto elas são recebidas no Sheraton por trabalhadores que também estavam envolvidos em luta e foram recebidas num quarto de hotel, disponibilizaram o quarto, disponibilizaram refeições, ajudaram-nas com o piquete. É uma história bastante encantadora de tentar imaginar como é que aquilo sucedeu, né? Mas elas tiveram esse apoio por parte dos trabalhadores do hotel e fazem um piquete. Elas foram no hotel por quê? Porque ele, quando ele entrega o passaporte para elas, ele vai para o Sheraton. E elas vão atrás dele por quê? E elas vão atrás dele porque tentam uma negociação com o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho, com os panos quentes, diz: isso tem que se resolver, temos que falar com ele. E elas não, nós queremos essa reunião agora, vamos fazer um piquete, e o Ministério do Trabalho que venha se juntar no hotel. Durante 3 dias elas fazem esse piquete no hotel. Acontece que nesses 3 dias elas buscam essa reunião com o Ministério do Trabalho. Tem uma história muito engraçada, não é bem a palavra, mas é curiosa, que ele sai do hotel num dia à noite e elas vão atrás dele, com a ideia de o gajo vai fugindo, né? E o gajo vai pro bairro alto e faz uma noitada toda no bairro alto e elas continuam, seguem de um bar pro outro, do outro pro outro, e depois dizem pro entrevistador do jornal, penso que tenha sido da luta operária, e elas falam assim pra ele: aquele filho da puta gastou o salário todo de uma operária essa noite só em cervejas. Imaginem vocês o desespero que era. Elas fizeram peditórios no centro de Lisboa, montavam bancas e apanhavam as pessoas na rua, como às vezes a gente faz na militância, né? Olha, compra o jornal, por favor. Era isso, mas era tentando explicar o que é que se passava, tentando recolher fundos, e ouviam loucas. Tem também entrevistas incríveis delas dizendo que muitos davam donativo, ajudavam com o que fosse possível, encontravam pessoas de outras fábricas que davam ideias do que elas podiam fazer. Fizeram uma campanha de solidariedade em outras empresas que também foi tremenda, mas ouviam loucas do gênero: vai lavar roupa, você tem bom corpo, o que é que está fazendo aqui? Esse tipo de humilhação da opressão do corpo e da vida da mulher também foi bastante brutal. E ver o tal fulano gastando sabe-se lá quantos 1000 escudos em cerveja deve ter sido bastante frustrante. Essa reunião com o Ministério do Trabalho acontece desde que elas entreguem o passaporte para o Ministério do Trabalho. E aqui acontece aquela inocência da crença nas instituições superiores desses trabalhadores. Elas sim entregam o passaporte para o Ministério e ele foge, ele vai embora de Portugal porque o Ministério entrega o passaporte para ele. Isso também é uma história que não é incomum, foi bastante recorrente nessas fábricas. Em dezembro de 75, o Ministério do Trabalho, portanto já com o golpe da Contra-Revolução de novembro, mesmo no final de dezembro de 75, existe uma ordem judicial para o espaço onde era a fábrica, porque elas desocupam a fábrica no final de 74, buscando um acordo ainda entre o Ministério do Trabalho e o pagamento das indenizações. Passam todo o ano de 75 nessa luta pelo pagamento das indenizações. No final de dezembro de 75, com essa ordem judicial, aparece lá todos os trabalhadores que ainda estavam envolvidos na luta, tentando impedir que aquelas maquinarias fossem retiradas de lá, porque era a única segurança de que ainda conseguissem receber as tais indenizações. Só que a venda dessas máquinas não era para as indenizações, era para pagar a senhoria do espaço onde era a fábrica. Pronto, aquilo é uma revolta, elas fazem um piquete, braços dados, e não tiram as máquinas de lá.
e nunca receberam essas indenizações. Só uma nota. O caso da Applied é bastante conhecido também, e assim com essa história termina, porque elas foram, até onde eu sei, na minha pesquisa e na pesquisa de outros colegas que estudam 25 de abril, na história, foram as primeiras trabalhadoras, ou os primeiros trabalhadores de maneira geral, porque eles também receberam, a receber um subsídio de desemprego, porque não existiam leis laborais durante o Estado Novo, não existia subsídio de desemprego nessa altura. Foram os primeiros a receber um subsídio antes que fosse decretado o início do auxílio-desemprego em março de 75. Isso é bastante emblemático, né? O peso dessa luta, a pressão que elas exerceram sobre o Ministério a ponto de dizer tá bem, toma aqui 1.650 escudos. Provavelmente foi nesse tom de humilhação que aconteceu, mas aconteceu. E elas tiveram esse respaldo antes mesmo do decreto que se passa em março de 75. Mas um decreto problemático. Porque o decreto dizia assim, dentro de um agregado familiar, eu queria dar um exemplo, vamos imaginar que a Bia é o homem da casa. Se a Bia recebesse um salário minimamente maior que o meu, e nós os dois estivéssemos desempregados, ele, tinha o direito a receber o seguro-desemprego, e não eu. Era para o agregado familiar. E isso também é uma situação que desconecta, que retira aqui aquela noção ainda do final do século XIX, início do século XX, da libertação da mulher vai se fazer pela via econômica, mas aqui temos o Estado determinando que quem receberia era o marido. Quem é que garante que o marido de fato fazia... era ele que compunha a manutenção daquele domicílio? Ninguém. Portanto, esse decreto que determina o auxílio do desemprego também é problemático. Há uma solidariedade entre fábricas muito interessante ao longo desse período. E entre setores, principalmente. A recolha de fundos, por exemplo, para a Applied vem principalmente dos setores de componentes eletrônicos, das componentes elétricas e das fábricas que tinham desenvolvido grandes lutas, grandes no sentido midiático, do número de trabalhadores, da Lisnave, da TAP, dos jornais da República. Portanto, essa solidariedade existia não só em forma monetária, mas também de outras maneiras. Por exemplo, fábricas onde houve uma ocupação, a Alfes, no Porto. Elas entraram em autogestão, mas não tinham os moldes, precisavam dos moldes técnicos para continuar produzindo. Foram conseguir na Souza Abreu, porque os técnicos foram e compartilharam informações técnicas com essas operárias. Essa solidariedade é indiscutível. O Código Civil de 66 continua em voga durante o PREC. Portanto, o homem tinha todos os direitos legais que ele tinha durante o Estado Novo e ainda tinha sobre as mulheres durante o PREC. Eu não sei dizer, era curioso, era mais uma dessas investigações que ainda está por ser feita, se existiram casos judiciais de mulheres que foram contra. Não, você agora não pode me obrigar a reincidir um contrato, que era um direito que eles tinham sobre elas. Ou você não tem o direito de receber o meu salário, porque naquele momento legalmente ele ainda tinha. Então, existe aqui, é um momento histórico bastante contraditório. Ao mesmo tempo que elas tinham toda essa liberdade, toda essa expressão e toda essa voz, elas podiam, não sei se foram, porque eu não fui por aí. Foi uma reflexão que eu tive há pouco tempo e ainda não amadureci. Mas se calhar, se pegassem um juiz que ainda tinha toda aquela ideologia voltada para o antigo regime, pensando no lado legal e institucional, que não é a história que eu gosto de fazer, mas gostava que alguém fizesse para eu depois ir lá dar uma espreitadela, perceber até que ponto também não foram reprimidas em alguns momentos por conta dessa continuidade legal que existiu durante esses 19 anos. Eu gostava de fazer uma nota aqui, porque realmente geraram-se novas sinergias
mas às vezes de sentido contrário. E o aspecto mais positivo é que quando essas lutas mais radicais dessas mulheres começaram a ser publicitadas e viram nos jornais e elas iam à televisão falar, dava-se uma espécie de contágio. E o contágio às vezes era geográfico. Se a fábrica tivesse aqui uma greve a avançar, a fábrica ao lado entrava em greve e podia-se propagar tipo fogo, não é? E depois isso suscitava dois tipos de reação, 2 ou 3 ou 4, mas os principais 2 era ou os maridos e os membros da família ou dos amigos do sexo masculino iam apoiar essa luta e esse ímpeto das mulheres, ou punham-se contra elas, por as mais variadas razões. Então, socialmente também se dá um efeito. Há um efeito muito positivo para as mulheres, começam a ganhar mais, começam a ter voz ativa, mesmo estando subordinadas às comissões dos homens, comissões de trabalhadores, e começam a sentir-se sujeitos de um processo, cidadãs de pleno direito, e começam insensivelmente a julgar com isso nas suas relações pessoais, com o marido, com os filhos, com a sogra, com o ambiente todo. Então há um salto qualitativo que se tornava visível quase no dia a dia de as mulheres eram como animais domésticos antes do 25 de Abril. Eram tratadas como o cão ou o gato, se fosse preciso. E a partir daí, quando elas começam a ser sujeitas das lutas e quando começam a enfrentar o patronato e começam a adquirir conquistas, começam a ser mais respeitadas. E depois isso dava o contrário também. Havia casamentos que se desfaziam à estalada, porque o marido não consentia, não admitia que ela pudesse estar numa posição ofensiva de luta, ou tornava a relação entre o homem e a mulher muito mais solidária, mais pacífica, menos violenta e muito mais dignificante para elas. E para eles também, porque a dignificação da mulher transporta-se para a dignificação do homem. O homem que deixa de bater à mulher é dignificado perante si próprio e perante a mulher e perante toda a gente. Então, essa questão de haver casos de mulheres que fossem ao tribunal protestar contra alguma opressão conjugal ou familiar, eu acho que nunca houve. Porque apesar disto tudo, a submissão da mulher continuava a ser consentida por ela mesma, pelas próprias mulheres. Este exemplo que ela deu das próprias salário igual, trabalho igual, mas já havia aquela desigualdade natural, que era considerada natural e que elas aceitavam. Portanto, todo esse processo teve gradações, mas nunca se chegou a essa superestrutura de contestar o código da família ou a posição superior do homem. E, portanto, ainda hoje isso acontece, quer dizer, nós as mulheres e os homens também percorremos um longo caminho nesse processo de igualdade, mas ainda estamos muito longe disso. Portanto, era preciso mais revolução, mais continuidade e mais preques. Eu cheguei em Portugal agora, né, eu estava até, maio, eu estava em São Paulo ainda, e eu percebi que mesmo os partidos mais revolucionários do Brasil tem uma abertura para um debate identitário das pequenas lutas dentro da luta da classe operária. E quando eu fui trocar essa ideia com pessoas de organizações revolucionárias predominantes daqui, eu sinto uma certo conservadorismo, um certo receio de falar sobre essas coisas como se fosse fracionar uma classe e dividir uma classe trabalhadora que já é dividida naturalmente. Acho que aqui a esquerda legislativa, que provavelmente é dessa que você se refere, né? O PCP, o Bloco, acabam por entrar, e agora aqui, desculpem lá, eu estou fazendo aqui uma conversa fora do tema, mas é a minha perspectiva, acabam por ter o discurso da reforma, né, da conciliação, para se tentar estar ali. Sem esse discurso não conseguem estar ali. E isso também tem muito a ver com as perspectivas
nacionais, como é que as pessoas se portam face à política, e você, pelo menos na minha percepção, também sou de São Paulo, acho que nós temos essa abertura muito mais fácil é um diálogo muito mais fácil de se fazer, por mais que a repressão seja mais brutal do que A aqui. gente está vendo muito de tudo na rua, né? É difícil você ignorar isso. E tá Sim, isso também é uma coisa curiosa. Aqui parece que o corpo ainda não fala tanto, né? Eu sinto muito isso. Sinto que nós temos essa expressão corporal muito mais resplandecente. Aqui a coisa é um pouco ainda mais fechada. Mas acho que também essa ideia, pensando que aqui houve essa, porque eu estava aqui tratando é um tema de uma ruptura revolucionária, que é algo que nós não tivemos lá. Se nós tivéssemos tido uma ruptura revolucionária com o fim da ditadura militar civil brasileira, estou certa que nós hoje tínhamos um Brasil muito melhor, né? Nós entramos ali nos acordos, nas reformas, nos abre, não que aqui também não tenha tido, nós tivemos aqui os PIDs, que era a polícia política solta das cadeias com uma maior tranquilidade, e depois, com 25 de novembro, um tanto de militares presos, e esses são temas que muitas vezes também acabam por cair no esquecimento. Eu tenho duas questões assim, um pouco mais práticas. A primeira é, a minha família é de Viseu, e toda de uma aldeia, então era todo um trabalho muito agrícola. E da experiência que eu tenho de tentar falar com a minha família, e eu questiono muito sobre a questão do 25 de abril, basicamente se eles sentiram, a minha família toda, basicamente a minha mãe e tudo mais, só pôde estudar até o 4º ano, porque a escola da aldeia só ia até o 4º ano, não havia dinheiro para ir para a cidade mais próxima onde havia escola. Foi que, na verdade, no trabalho agrícola não mudou muitas coisas. E eu, pelo menos, não conheço toda a minha família, de vez em quando era nos verões, iam um pouco às vezes iam para o Alentejo, aquelas questões bem clássicas de agricultura, e eu não, ou seja, ninguém nunca me contou alguma história dos trabalhadores terem se organizado para conseguirem alguma coisa, e obviamente era um trabalho em relação aqui à questão de gênero muito grande, não é? Havia aqui questões bem problemáticas, porque havia aquelas questões de quando eles iam, dormiam todos lá, muitas vezes, porque eram de outros lugares, então havia muito assédio, obviamente a questão da diferença dos salários que eram pagos, porque normalmente os homens, a função de encarregado era só de homens, então já havia aqui uma diferença salarial muito grande. E eu de fato não conheço nenhuma história durante o PREC, muito menos depois, de alguma luta organizada agrícola. E eu acho que isso também tem uma influência até na mentalidade do norte e do interior do país, que era um trabalho, obviamente haviam fábricas, mas era um trabalho maioritariamente agrícola, né? E as pessoas, me parece que elas não tiveram muito contato com algumas lutas revolucionárias que foram tendo, e portanto a questão de mulheres começarem a se unir para fazer um trabalho, como isso influencia no seu próprio pensamento, acho que não chegou no interior. A minha família, obviamente, a minha mãe sabia que o 25 de abril aconteceu pelo rádio, eles escutaram pelo rádio, o meu avô ficou muito feliz e comemorou, mas foi assim uma coisa muito, muito pequena, tipo, ficaram todos muito contentes. O meu tio mais velho estava vindo para Lisboa e ninguém sabe muito bem se o batalhão dele ia apoiar a revolução ou não, ninguém sabe muito bem dizer, porque ele só estava lá há algum tempo, também não estava inteirado da coisa. Então, obviamente, teve impacto, depois a minha mãe lembra quando teve a primeira eleição na aldeia e tudo mais, mas acho que é muito diferente das experiências, por exemplo, que eu vejo das pessoas falando das cidades. E depois, a outra questão era, pegando aqui na contra-revolução, no 25 de novembro, se, nomeadamente aqui falando das mulheres, que foram os exemplos mais concretos que foram tragos, se houve um desavanço na luta, se houve quase uma perda de esperança, alguma coisa assim. Sobre a questão da luta nos campos, né? Portugal iniciou uma reforma agrária, mas não no norte. E isso tem vários motivos, mas tem um que é o principal, é que no norte estava se organizado o trabalho agrícola familiar, né? Portanto, você dificilmente, ou em casos muito específicos, havia uma grande porção de terras onde a terra era subalugada para indivíduos. Isso não acontecia como acontecia na minha terra. Portanto, a reforma agrária não chegou lá, sobretudo por esse motivo, por questões também, penso, e agora eu estou dando um taco,
porque a minha praia é o movimento operário. Também está bastante associado com a dinâmica da igreja, que é muito mais forte, mas mesmo muito mais forte. A igreja tinha muitas terras. Lá em cima, na minha aldeia, a igreja tinha terras, por exemplo. Sim. Depois chegou a perder, mas também sobre as próprias mentalidades, né? São esses dois aspectos mais fundamentais. E depois as diferenças de relação entre homens e mulheres nesse meio é ainda muito mais árdua, muito mais primitiva, no sentido de que a mulher era um objeto de reprodução, de cuidado dos filhos e ponto final, né? Ou nos casos dos tantos casos do norte onde o marido ou o pai migravam para o Brasil ou para tantos outros lugares, para a África ou para alguns países da Europa, e elas ficavam ali naquele cultivo da terra, que se não fosse isso, coisa que se perdeu na virada do capitalismo mercantil para o capitalismo de produção no final do meio do século XIX, que é aquela coisa de perder a terra, dos cercamentos. Portugal é como se o norte ainda vivesse nesse período, por isso tem uma dinâmica ou outra. E a tua segunda questão sobre o 25 de novembro é uma questão bastante... Eu entro naquela dicotomia entre o pessimismo e o otimismo, andam juntos o tempo todo, porque o 25 de abril trouxe conquistas que foram sendo sucateadas ou tentaram sucateá-las ao longo dessas décadas, mas elas surgiram ali, né? O epicentro dessas lutas, como a Ana disse, surgiu ali. Com o 25 de novembro também acontece muito, essa é uma ideia errada que muitas vezes se diz, que houve esse recuo das lutas e dos movimentos. A verdade é que a década de 70, a segunda metade da década de 70 em Portugal, teve um número brutal de greves de ocupação contra a retomada, contra a reforma agrária, contra a retomada de fábricas que tinham sido ocupadas. A conflitualidade social dentro das fábricas pós-novembro de 75 é imenso, só que é derrotado. E é derrotado no sentido de que é esmagado por uma ideia de uma democracia representativa burguesa que viria a salvar todos. Acho que isso também é uma opinião muito pessoal. Acho que enquanto nós não tivermos a ideia de que a democracia representativa não é o último caminho e nem o único, nós vamos conseguir ver para além disso, né? Porque a partir do momento que se determina uma constituição, onde o primeiro ponto é que esse país caminha para o socialismo, convence muitos. Por isso tem esse lado do otimismo e do pessimismo, de entrevistas que eu tentei fazer muitas vezes e não consegui, porque eu escutei tantas vezes a resposta que era: mas por que a menina vem lá do Brasil e quer saber disso? Isso não interessa a ninguém. Não foi? Ela presenciou uma ou duas desse tipo de conversa. Isso não interessa, nós perdemos, não mudou nada. Claro que também é um pensamento que recua, né? Essas mulheres continuam trabalhando. Essas operárias que eu falei aqui, imagina, se tinha 14 anos naquela altura, elas continuam trabalhando, ainda fazem parte da vida social e laboral. Estão aí, mas já não se sentem... não estão representadas nesse tipo de conquista, não se veem participantes dessa conquista. E eu comecei a minha intervenção fugindo ao que a minha amiga pediu para eu vir falar, tentando dar esse caminho do porquê dessa mudança da minha pesquisa, por que eu tentei trilhar essas investigações, porque eu acho que a história importa. E ainda bem, porque eu sou historiadora, se não importasse eu agora podia sair correndo daqui. Mas elas não se sentem representadas porque em lado nenhum elas são ditas. Imagina, uma mulher que lutou até o fim de 78 na Timex, escuta numa conversa de bar as pessoas falando: isso aqui é da luta, sempre eles. Não se sente representada, não se já a memória é uma coisa lixada. Às vezes elas próprias deixam de se sentir pertencentes àquela luta. Não é sujeito político. Não é sujeito político, é um sujeito reprodutor. Quando foi o 25 de Abril, nos campos, as mulheres recebiam 50% do salário dos homens. Pelo menos 50% a menos. Era normal, era considerado aceite por toda a gente, incluindo por elas.
Depois, com a reforma agrária, houve grandes avanços na dignificação da mulher ao nível salarial na zona da reforma agrária. No norte pouco mudou, porque o minifúndio também não estava suficientemente desenvolvido do ponto de vista capitalista para poder-se fazer uma luta de classes tão extrema como se fez no Alentejo. Mas, na verdade, não ficou tudo na mesma. Porque, embora a maior parte da estrutura minifundiária do Norte tenha ficado tal como estava, na realidade houve mudanças sociais importantes. Eu lembro-me, agora que falaste de Viseu, eu lembro-me que estive uma vez numa conferência, nas muitas conferências da UMAR. A UMAR antigamente chamava-se, nessa altura, chamava-se União das Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Era o que queria dizer UMAR. E apareciam lá umas camponesas do Norte. E para nós aquilo era extraordinário, camponesas do Norte. Então apareceu lá uma delegada, a UMAR, apesar de não ter muita influência política, tinha as suas mulheres a trabalhar no Norte também, politicamente, com essas mulheres camponesas. Normalmente eram familiares, as tias, as irmãs, as filhas. E essas mulheres aderiam, quando eram tocadas pelo trabalho da UMAR, que era muito reduzido, mas era um trabalho, aderiam e vinham à conferência. E a certa altura apareceu lá uma mulher, eu tenho muita pena de não lembrar do nome dela, nem da localidade de onde ela era, porque foi uma coisa extraordinária. Nós éramos umas garotas, ela já tinha uns 40 e tal anos, era assim uma mulher alta, grande, magrinha, via-se que tinha muita eletricidade. E ela foi lá falar e disse, eu fiz-me membro da UMAR e eu ia às reuniões quando havia, e o meu marido fez-me uma guerra tal que um dia deu-me uma sova tal para me partir as pernas, e partiu-me as 2 pernas para eu não poder ir às reuniões. Epá, quando ela disse isso, quer dizer, a pessoa não tem ideia do que é que pode ser a opressão da mulher. A verdade é que ela disse, eu fiquei boa das pernas, estou aqui a andar e vou continuar a ir às reuniões. Essa mulher vivia num regime de economia familiar. Essas mulheres nem era 50% que recebiam, elas recebiam zero. Não tinham nenhuma autonomia de espécie nenhuma. E, no entanto, as diferenças sociais e políticas que tinham vindo a ocorrer no resto do país acabavam por chegar lá remotamente, de uma forma em surdina, mas aparecia todos os dias no jornal gente do Norte a dizer o 25 de Abril ainda não chegou cá, quando é que chega o 25 de Abril à nossa terra para termos eletricidade e água e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas viviam na maior miséria, sem água, sem luz, sem transportes, sem nada, às vezes sem escola mesmo, mas sabiam que lá para Lisboa estavam a acontecer coisas maravilhosas. E quando é que vocês chegam aqui? Contra os padres, que estavam ali para manter a coisa, contra os regedores, ainda havia aquela sinistra figura de repressão do regedor do tempo fascista, contra os governos civis, que não foram saneados, ou foram pouco saneados, mas mesmo assim havia aquela vibração no ar de que estão a acontecer coisas fantásticas e venham cá para acontecer também. Eu gostava de saber se existiu alguma parte positiva disso, do tipo, alguma ajuda, uma comissão de fábrica, nem que seja uma fábrica muito específica que você tenha encontrado, em que houve algum tipo de formulação de uma, sei lá, creche, ou sei lá, que as pessoas, porque a gente tem historicamente, sem melhor que ninguém sabe disso, exemplos de que isso funcionou em outros lugares, mesmo ficando determinado jeito que terminou. Eu sou muito crítica da forma como as coisas aconteceram, falando especificamente da Revolução Russa. Mas houve essa tentativa aqui, ou isso não passou nem perto do imaginário? Assim? Pronto, teve fábricas que sim, que houve fundação de creche. Me ocorre agora, para ficar no setor do componente de eletrônicos, a Messa, criaram mesmo uma creche, ou comissões que se organizavam para o cuidado das crianças, mas sempre elas. Mas isso também não se alastrou tanto pelas fábricas, apesar de ter existido um número bastante representativo, mas porque a fundação de creches, de escolas e de infantários ficou mais a cargo das comissões de moradores. E muitas dessas mulheres estavam na ocupação da fábrica e estavam na comissão de moradores do seu próprio bairro.
Portanto, é um período de riqueza de envolvimento político e social brutal. E sim, existiu a fundação de dezenas de escolas, de creches que vêm, muitas que ainda existem até hoje, que vêm dessa altura.